internacionais do IBMEC de BH e presidente da Ordem Livre. Ao final da palestra dele, a moça de branco e a outra de preto vão estar com 2 microfones, então vocês levantam a mão e elas vão até vocês entregar o microfone. Por favor, Diogo. Bom dia, pessoal. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que alguns de vocês já devem ter, talvez, me ouvido falar, mas é um tema interessante, porque capitalismo e pobre são palavras que, quando são usadas juntas, são usadas como se um causasse prejuízo do outro, mas são 2 palavras que as pessoas, apesar de usarem frequentemente, normalmente elas não entendem. Não entendem muito bem o que é o capitalismo, nem entendem muito bem o que é a pobreza. Mas eu quero começar levando vocês para Rio de Janeiro, em 1992. Em 92 estava sendo realizado na cidade maravilhosa a Eco 92, ou Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Então foram reunidos quase 200 líderes de diversos países e, ao final de palestras, conferências, conversas, debates, eles produziram um documento chamado Agenda 21. 600 páginas que abriam com as seguintes palavras: que a humanidade se encontra em um momento de definição histórica. Defrontamos-nos com a perpetuação das disparidades existentes entre as nações e, no interior delas, o agravamento da pobreza, da fome, das doenças e do analfabetismo. Bastante sombrio. Mas o que é mais sombrio é que, 10 anos depois, em Joanesburgo, as pessoas perceberam que a década que havia se passado, de 92 a 2002, realmente a Agenda 21 não havia produzido resultados significativos. Quase um completo fracasso. Então você imagina, se a humanidade estava numa situação de quase apocalipse, e você não teve, de fato, a implementação daquela agenda, você imagina que a gente deveria ter tido algum tipo de apocalipse socioeconômico entre 92 e 2002. Mas o que foi aconteceu? Aconteceu o mais veloz período de redução da pobreza que o mundo já viu. Ou seja, quando os principais líderes do mundo acreditavam que a humanidade estava à beira de um precipício, na verdade, a humanidade consegue dar o seu maior salto histórico na redução da pobreza. Isso significa que a pobreza diminuiu pela metade de 1990 até 2010, 2011. O analfabetismo caiu, a fome diminuiu, a mortalidade infantil diminuiu. Ou seja, todas aquelas previsões sombrias não haviam se concretizado. E o que é mais interessante, não haviam se concretizado exatamente porque as ideias da Agenda 21 não foram implementadas. E o que é mais otimista ainda é nós vermos que não apenas a redução da taxa de pobreza diminuiu, mas do número absoluto de pessoas pobres também caiu. E vem caindo cada vez mais aceleradamente. De 2005 até hoje, nós temos uma redução de 70 milhões de pessoas pobres. Ou seja, 70 milhões de pessoas que escapam da pobreza todos os anos. É bastante coisa. Isso é Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile juntos. População de todos esses países por ano saindo da pobreza. Mas o que causou isso? O que causou essa aceleração? Não foi exatamente a Europa, a América Latina, os grandes líderes, mas sim o Sul e o Sudeste, o Leste e o Sudeste Asiático. Em países como a China, nós tivemos uma redução de pobreza jamais vista na história. Você imagina que em 85, apenas 16% da população chinesa estava acima da linha da pobreza, ganhando mais de $1,25 ao dia. Em 2005, apenas 16% estão abaixo da linha de pobreza, ganhando menos de $1,25 ao dia. Hoje, essa proporção já diminuiu para 10%. Cidades relativamente prósperas, em 1990, se tornaram ainda mais prósperas. Grandes líderes intelectuais, tecnológicos, como Hong Kong. Na verdade, isso faz com que a economista Deirdre McCloskey diga que a grande história econômica dos nossos tempos não é a crise da Europa, não é a quebra de bancos nos Estados Unidos, mas é o fato de Índia e China haverem abraçado políticas neoliberais. As palavras de McCloskey. Quando a gente vai para a Índia, a gente vê como que isso afeta diretamente a vida dos pobres. Vocês já devem ter ouvido falar da casta dos intocáveis, os Dalit.
que ficam na base da pirâmide de castas indiana, pessoas condenadas não apenas a casarem entre si, mas também a trabalhos como varrer ruas e limpar latrinas. Bom, apesar de séculos de condenação social e econômica dos Dalit, a situação deles tem mudado. Desde a independência indiana, na verdade, o governo indiano tenta aplicar medidas de ação afirmativa que não são bem-sucedidas. Mas a partir dos anos 90, os Dalit têm mudado essa história. Sujeito como Ashok Khan é um bom exemplo disso. O Sr. Ashok é um sujeito que, por ser um Dalit, ele, enquanto criança, não podia adorar a Deus no mesmo templo que as outras castas adoravam. Na escola, ele tinha que sentar não apenas no chão, mas ele tinha que sentar num segundo chão. Tinha um tablado, ele tinha que sentar fora do tablado. E a expectativa dele era que ele, assim como seu pai, iria ser um varredor de ruas. Mas a coisa mudou. O senhor hoje tem um BMW. Ele conseguiu isso porque, primeiro, ele conseguiu ser empregado numa função que não era originalmente dele. Ele se tornou, então, empresário, tem uma empresa de engenharia, e, a partir daí, ele passou não apenas a contratar Dalits, mas ele deixou de ser literalmente um intocável. Quando ele chega de volta à sua cidade, as pessoas abraçam, né? Até porque ele é o principal doador de serviços públicos da sua cidade. O templo que ele não podia entrar, ele comprou, né? Então aproveitou para reformar o templo. E ele tem, de certa forma, ajudado outros Dalits também a sair da pobreza. Ele é um dos membros da Câmara de Comércio Dalit, né? Cujo lema é: não seja um empregado, seja um empregador. E formam como se fosse uma cooperação de ajuda mútua para conseguir tirar também outros Dalit da pobreza. Isso tem dado resultado. Então, quando nós vemos estatísticas recentes, a gente vê que em várias dimensões os Dalit têm melhorado de vida a partir dos anos 90. Trabalhado em serviços que não eram destinados para eles, se casando com pessoas que não eram da mesma casta, e tendo muito mais consumo, assim como mais capacidade cognitiva, ou seja, abandonando certas práticas e começando a ter uma vida mais moderna. É claro que a luta dos Dalits ainda não terminou. Um grupo liderado por um economista indiano resolveu criar um manifesto contra as castas, mas o manifesto contra as castas não pede ação afirmativa, pede reforma econômica, para que haja mais capitalismo e mais industrialização que ajude a casta a sair da pobreza. Como diz, então, o economista Chandra Prasad, o capitalismo é diferente do Estado. Porque o Estado é uma instituição política e as castas uma instituição, para ele, econômica. Mas o capitalismo também é econômico e, portanto, ele é unicamente qualificado para destruir o sistema de castas a partir de dentro. E isso não é coisa nova. Daniel Defoe, o autor de Robinson Crusoe, ele notava que na Inglaterra do século XVIII, as classes que eram também antigas na Inglaterra começavam a se dissolver, porque pessoas mais ricas, os nobres burgueses, começavam a ascender status e podiam então se casar com os nobres, coisas que antigamente eles não podiam fazer. E Defoe falava que isso era causado pelo mercado, porque o mercado criava uma nova classe de ex-pobres que se tornavam consumidores. Como diz então Defoe, pessoas pobres, diaristas, pessoas de trabalho e suor, essas são as pessoas responsáveis pelo grosso do consumo. É para ela que os seus mercados ficam abertos até tarde nas noites de sábado, por causa dessa multidão que as engrenagens do comércio se colocam em movimento. A coisa fantástica do capitalismo é que ele não depende apenas de uma elite, mas ele depende especialmente de uma massa para consumir. Ou seja, diferente de como funciona o Estado, a política moderna, que é baseada no conflito, amigos e inimigos, como dizia Carl Schmitt, a economia capitalista é baseada na cooperação social, desde que haja propriedade privada dos meios de produção, como explicava Ludwig von Mises. Ou seja, a pessoa que é um passivo para o Estado passa a se tornar um ativo para o capitalismo, para o mercado. Vocês provavelmente nunca viram campanhas do governo para que você utilize mais do que o governo te oferece. Não, beba mais água, use mais energia, não, deixa a luz ligada. Mas o mercado faz isso. O mercado quer que você consuma mais, porque você é um ativo para o mercado, enquanto que para o Estado você acaba sendo um dreno de recursos. Não é que você não tem nenhuma utilidade, mas sua utilidade é mais política do que econômica. É exatamente esse sistema de cooperação social que fez com que a renda per capita humana, que
tradicionalmente era estagnada. Algumas pessoas achavam que ela estava presa numa armadilha malthusiana, ou seja, quando alguém se tornava mais produtivo, o que acontecia era que ou a população aumentava demais os recursos, a produção agrícola não aumentava suficientemente, ou seja, havia um declínio da utilidade marginal de cada novo cidadão, ou então, quando alguém se tornava muito próspero, vinha alguma força externa, um governo, um outro império, e dominava aqueles produtores. Mas isso começa a mudar a partir da Revolução Industrial. A gente tem um crescimento exponencial na renda per capita mundial, apesar de haver também um crescimento da população mundial. Então, hoje nós temos muito mais pessoas, vendo aí, talvez, de algumas estimativas, chegar a 9 bilhões de pessoas no mundo, mas nós também temos a era mais abundante de todos os tempos. Quando a gente olha para imagens como essa, que é uma pintura de uma família americana, em 1800, então iniciozinho aí, ou talvez o último ano do século XVIII, a gente costuma ter uma visão bastante romântica. Nós vemos e achamos, olha só, uma família unida, não tem McDonald's, não tem televisão ligada, todo mundo unido, uma confraternização, o pai ensinando os filhos a ler, olha só que coisa bonita. Mas o Matt Ridley, que é um escritor, ele ensina a gente a ver aquilo que está por trás, aquilo que não está aparecendo na figura. O que não aparece na figura é que essa família, em primeiro lugar, era uma família rica para conseguir ter uma obra de arte. Ou seja, a maior parte da população não tinha acesso sequer a ver arte, quanto mais a ter a sua própria imagem reproduzida. O que a gente não consegue ver é que esse pai daí, ele parece bastante jovem, bom, porque a expectativa de vida também era bastante curta. Provavelmente ele vai morrer com seus 50 anos, se ele conseguir ir além da expectativa de vida média do povo americano na época. E ele está lendo para as crianças porque as crianças não têm escola, elas têm o pai para ler. A mãe provavelmente nunca ouviu o som de um piano. A filha, o cabelo dela nunca tocou no shampoo. Os filhos não aparecem os dentes, mas eles nunca foram dentista. Aquela criancinha pequena ali, se ela também conseguir ter sorte, ela não vai morrer antes de completar 5 anos. As roupas que os filhos vestem, para alguns devem ser a única peça, ou talvez uma das únicas 2 peças de roupas que eles têm. E eles estão lendo perto da janela porque dependia-se da luz do sol. À noite, a luz que você tinha era da lareira, e você vê que mesmo uma família rica, o candelabro parece que não tem uma vela, porque vela era muito caro. Assim, simplesmente você ter alguma fonte de iluminação exigia muito trabalho humano, e esses eram os ricos. Os pobres, a gente não tem reproduções, porque eles não tinham sequer como bancar reproduções. Então, algumas pessoas tentam imaginá-los em museus, não tão românticos quanto os mais ricos. Mas o fato é que nós temos uma era de prosperidade sem precedentes que não é exatamente compreendida pela maior parte das pessoas. O fato é que, a partir do capitalismo, nós conseguimos ter uma redução da miséria em escala cada vez mais global. Em primeiro lugar, porque o capitalismo permite novos meios de energia substituam o trabalho humano. Tem uma passagem de Thomas Edison falando sobre seus empregados, e ele fala por que essas pessoas fazem trabalhos que uma máquina poderia fazer. Em parte porque a energia era muito cara, em parte também porque as inovações não tinham sido feitas. Mas o capitalismo provê incentivos para a substituição energética, ou seja, menos trabalho humano e mais trabalho mecânico, automático. Imagina que se você vive numa situação de autossuficiência, como talvez alguns amigos ambientalistas gostariam de viver, a única forma que você tem de aumentar a sua energia, você tem o seu trabalho. Além disso, você precisa ter um escravo, uma outra pessoa. É por isso que a escravidão durou tanto tempo. Era a forma de você conseguir ir além da sua própria capacidade. Mas a energia muda isso. E a gente teve a madeira, nós tivemos o carvão, petróleo. Não são as melhores fontes energéticas, talvez, todas elas têm seu custo, mas todas elas ajudaram que a humanidade não precisasse apenas depender da sua força de trabalho, mas dependesse também da tecnologia. Tecnologia que aumenta a produtividade. O capitalismo oferece também um sistema de crédito que pode viabilizar ideias para quem não possui capital. Então, existe crédito, ou você é rico para começar a empreender, ou você fica sem empreender. O capitalismo coloca o sujeito com uma boa ideia no mesmo patamar que o sujeito com bastante dinheiro. E a produção em massa, ela democratiza o consumo, que é algo que a gente também costuma se esquecer. Porque nós
Existem, claro, bens de consumo que são acessíveis apenas a uma mínima, insignificante fatia da população. Mas cada vez mais nós vemos exatamente o contrário. Nós vemos exatamente pessoas pobres que usam dos mesmos meios, dos mesmos produtos que pessoas ricas. Outro dia eu estava vendo uma reportagem no Wall Street Journal sobre algumas novas mansões californianas. Ele estava mostrando a casa do Elon Musk, né, que é um empreendedor libertário, bastante querido pelos libertários. E ele comprou uma casa de 17 milhões de dólares. A casa, obviamente, que é fantástica, tem, sei lá quantos banheiros, suítes, 5 lareiras. Mas o que ele faz para se divertir? O que ele faz no tempo livre dele? Ele joga videogame, ele joga um Xbox. Ele joga um jogo que o sujeito de classe média, o sujeito pobre dos Estados Unidos também joga. E se bobear, vence do Elon Musk no jogo, né? Ainda se diverte mais que ele. Mas veja que coisa fantástica. Né? Quando na humanidade que a elite teve o mesmo entretenimento que a massa? Isso muda. Andy Warhol percebia isso. Né? Ele falava... o elogio que ele fazia à cultura popular era em parte porque ela era muito mais democrática. Ele falava, olha, uma coca é uma coca, nenhuma quantidade de dinheiro pode ter uma coca melhor que outra. Não, melhor que a que o mendigo da esquina está bebendo. Ou seja, por mais que você possa ter desigualdade social, uma das coisas interessantes do capitalismo é que ele diminui o grau da desigualdade. Ou seja, a diferença entre ter um apartamento em Nova York, né, e ter uma mansão em Beverly Hills pode ser muito caro, mas talvez a satisfação dos dois bens não é tão cara, não é tão dispare assim. Ou seja, além de haver essa maior democratização do consumo, há uma elevação do nível de renda dos pobres. O Instituto Fraser do Canadá anualmente mede o que a gente poderia chamar de grau de capitalismo ou grau de liberdade econômica em diversos países do mundo. E quando se faz, então, uma correlação entre grau de liberdade econômica e renda das pessoas mais pobres, nós vemos uma correlação bastante positiva. Ou seja, os 25% dos países mais ricos, mais livres do mundo, são onde os pobres também são mais ricos. Onde a renda dos pobres chega a quase 9 mil dólares. Já onde os países são menos livres, onde existe menos capitalismo, menos liberdade econômica, os pobres também estão em condições piores. São países como Zimbábue, Myanmar, Venezuela, que está correndo para a lanterna. E países mais livres, nós temos o Hong Kong, pelo menos a economia de Hong Kong que nós vimos anteriormente, Singapura, Suíça, Nova Zelândia, são os países onde os pobres têm uma condição de vida melhor. O que se mede, o que se diz, o que se tenta medir quando a gente fala de liberdade econômica? Tamanho do governo, ou seja, quanto da produção nacional que acaba sendo subtraída pelo Estado, a segurança da propriedade privada e uma boa estrutura legal para que você possa realizar contratos, executar contratos, acesso ao que chamam de sound money, que seria, algumas pessoas traduzem como moeda forte, mas na verdade é uma moeda sólida, uma moeda sem influências políticas, sem tentativa de manipulação por causa do governo. Abertura comercial, quanto mais melhor. Alguns países como Estônia e Hong Kong têm 0% de tarifas sobre importações. E regulação de crédito, trabalho e negócios. Ou seja, quanto mais livre a pessoa for para adquirir crédito, para conseguir trabalhar e para conseguir empreender, mais capitalista, mais economicamente livre esse país é. E a relação entre isso e a diminuição da pobreza é algo patente. Mas algumas pessoas preferem depender, ou acreditam que a melhor forma de reduzir a pobreza não é por meio de mais capitalismo para os pobres, é por meio de mais ajuda para os pobres. Quando a gente olha, no entanto, para o maior experimento do século XX de ajuda aos pobres, que foi a quantidade de doações internacionais feitas para a África, o resultado não é muito positivo. Tanto o Banco Mundial e a FMI, que prefeririam dizer que o resultado deles foi positivo, admitem que, na melhor das hipóteses, talvez não tenha sido negativo o impacto de toda a ajuda externa, de todo o $1 trilhão que foi para a África. Então, vocês estão vendo aqui, nas barrinhas azuis, a quantidade de ajuda externa, o crescimento econômico, e na linha vermelha a quantidade de ajuda externa que foi para a África. Então, quando ela aumentava,
A África não ia tão bem, depois quando ela diminuía, a África começou a crescer, e hoje as maiores histórias de sucesso da África, como Botsuana e Ruanda, pelo menos sucesso econômico, não dependem de ajuda externa. Até mesmo o nosso querido Bono do YouTube chegou a admitir isso, falava de ajuda externa, no melhor das hipóteses, ela é uma ajuda, né? Ou seja, ela é um remédio temporário, né? Mas verdadeiramente você precisa que as pessoas se tornem mais produtivas. E isso não é a ajuda que faz, isso quem faz é o capitalismo. Por isso que Milton Friedman falava que sempre que você olha para a história, os únicos casos registrados que as massas escaparam da pobreza extrema foram aqueles em que as massas tiveram capitalismo e livre comércio em larga escala. Mas é claro que isso não significa que não possa haver outros meios de ajudar os pobres. O meio mais famoso que o Brasil até assim, ideologicamente exporta para o mundo é o Bolsa Família, que, se vocês pensarem bem, depois de tantos séculos de tentativas de inovações de como ajudar os pobres por meio de investimento, por meio de bancos de desenvolvimento, por meio de protecionismo, substituição de importação, a gente acaba achando, bom, a melhor forma é simplesmente dar dinheiro para os pobres e deixar que eles gastem o dinheiro deles, né? Mas, ainda assim, isso tem um limite. E os próprios defensores do Bolsa Família admitem que existe um limite, existe uma capacidade máxima que o Bolsa Família consegue atender. Porque o Bolsa Família, supostamente, ele pretende emancipar as pessoas, mas se ele não consegue fazer isso, as pessoas não se tornam mais produtivas, apenas mais dependentes. Isso é o que acontece hoje em dia. Ou seja, a gente tem uma visão bifurcada sobre como lidar com ricos e como lidar com pobres. Para nós, os pobres acabam sendo passivos que precisam de ajuda e os ricos ativos. Portanto, a visão, tratamento dos pobres, né? Isso não é tipo instituições, mas é a visão que nós temos de pobres e ricos, é que pobres precisam de socialismo e ricos precisam mais de capitalismo. Ou seja, nós vemos os ricos como capacitados e os pobres apenas como necessitados, sem ver que capacitar os pobres é realmente a reforma importante. Então, na propriedade, nós entendemos que a propriedade dos ricos deve ser privada, mas a propriedade dos pobres é pública. Ou seja, os pobres não têm acesso, às vezes, a conseguir capitalizar a sua própria propriedade, porque ele não tem um título de propriedade. Em consumo, apesar de haver várias tarifas, os ricos eles sempre conseguem ter uma forma de evadi-las. É a forma mais comum, as pessoas saírem do Brasil. Eu chutaria que a maior parte dos laptops ou iPads que vocês têm aqui foi comprada ou fora daqui ou porque alguém trouxe para vocês. O pobre não tem essa opção, né? Ele tem que comprar os produtos tarifados, altamente taxados e parcelados, né, em 72 anos. Mas educação é a mesma coisa, né? Nós vemos, bom, os ricos têm escola privada, mas os pobres precisam ter escola pública. No início da semana, eu estava conversando com o senador Gustavo Clark, que tem a ideia de que os pobres precisam ter escolas federais, porque assim todos eles teriam escolas que estivessem no padrão Pedro II. Pedro II, Escola do Rio, que é tão competitiva, né? Os meus amigos que foram para lá estudavam no São Bento, no Notre Dame e passaram em teste para ir para lá. Obviamente que isso é uma miragem, né, que o senador quer vender. As escolas são boas porque os alunos são altamente selecionados. Mas o que ele não quer admitir? Ele não quer admitir que os pobres possam ir para a escola privada. A ideia de voucher, de você pegar os 200 bilhões de reais que nós gastamos com ensino básico e médio e dividir isso em cheques de escola. Não para todos, para os pobres. Aí permitir que eles, então, escolham a sua escola que atender, ou seja, que haja competição entre escolas privadas pelos pobres. Mas isso, para ele não faz sentido. Ele fala que isso não vai funcionar. Por quê? Porque não vai funcionar. Porque, a verdade é essa, não vai funcionar. Ele fala exatamente isso. Não vai funcionar porque a gente nunca viu isso funcionar. Fala, tá, mas não funcionou porque vocês nunca testaram. Então, mas aí, como é que a gente vai testar se nunca funcionou? Mas a lógica política, né, é diferente da lógica silogística, né? Então, bom, mas o fato é que exatamente essa visão as pessoas têm, né? Não, mas o pobre tem que ir para a escola pública, o pobre não pode ir para a escola privada. É como se o pobre não pudesse ser atrativo o suficiente para uma empresa, para um empreendimento. Mesmo, mais uma vez, essa visão de pobre apenas como necessitado.
Renda, bom, rico precisa de renda, né? Então a gente tem bancos para oferecer crédito barato para os ricos. O pobre, no entanto, né, fica apenas com Bolsa Família e tal suficiente, né? E o que o pobre acaba fazendo é que acaba pagando os impostos que vão subsidiar o crédito dos ricos. O trabalho, né, os ricos têm flexibilidade contratual. Aposto que se alguém aqui é advogado, provavelmente ele não está amarrado pela CLT com o seu escritório. Mas os pobres não, eles têm que estar amarrados pela CLT. Eu adoraria realmente que alguém fizesse essa pergunta para advogados, né? Vocês não acham que a CLT é uma coisa tão boa, né? Por que não se aplica também a eles próprios? Seria uma pergunta interessante de fazer. E, no final das contas, os pobres acabam subsidiando o capitalismo dos ricos. Eles pagam mais impostos do que os ricos, ou seja, a nossa tributação é regressiva. Como dizia David Friedman, ou seja, as pessoas não querem ajudar os pobres voluntariamente, porque elas vão votar em políticas de medidas que vão ajudar os pobres? Também não vão, né? Ou seja, é muito mais fácil você, hoje, conseguir evadir fiscalmente se você for rico, você ter dinheiro para contratar um contador, um advogado, e se você for pobre, você tem que pagar o imposto ali no consumo. Então, hoje, quando a gente olha para a forma como pobres e ricos são vistos no Brasil, nós vemos que a visão do governo é que algumas pessoas são ativos econômicos, ou seja, eles conseguem extrair renda, outros são ativos políticos, conseguem extrair votos, e outros são passivos econômicos ou políticos. Ou seja, se alguém é ativo econômico e político, você consegue extrair renda e você consegue extrair voto, você dá privilégio. Privilégios, talvez com um X no final, privilégios. Se você é um passivo, ajudando a piadinha do Anthony antes, se você é um passivo político, mas você é um ativo econômico, bom, você dá liberdade, porque dessa forma você consegue pelo menos arrecadar tributos. Se o sujeito é um passivo econômico, mas é um ativo político, ou seja, você tem que transferir renda para ele, mas você consegue tirar votos dele, você dá socialismo, e se é um passivo econômico e político, você apenas tenta conter, se torna mais ou menos inimigo. Eu acho que a imprensa hoje em dia está nessa situação de contenção. Não são nem ativos econômicos e também não são ativos políticos, então são apenas mantidos quietinhos onde eles estão. Então, qual é a mensagem do capitalismo para os pobres? É deixar de tratar os pobres como se fossem apenas pessoas passivas, portadores de necessidades, e passarmos a tratar os pobres como ativos, portadores de capacidades. Como diz o reverendo Robert Sirico, nós temos o hábito de ver os pobres como bocas e não como cérebros. A partir do momento em que você vê os pobres como possuidores de recursos e não apenas de necessidades, toda a sua percepção sobre como ajudá-los se transforma. E o Sirico percebeu isso de fato, porque ele trabalhava em sopão para pobres, né, como parte da igreja, e depois ele reparou como que, em vez de ajudar os pobres, ele percebia que todos aqueles que queriam empreender, não conseguiam empreender no setor de alimentação, né, por causa do sopão dele. Aí ele começou a pensar, será que não é melhor nós ajudarmos os empreendimentos, dessa forma, criar uma via de acesso para o enriquecimento do pobre, para o empreendedorismo do pobre, em vez de simplesmente vê-lo como alguém que precisa, né, ser dado comida na boca? E essa visão do homo proletário, né, a visão de que os pobres são apenas portadores de necessidade, e tudo que os pobres podem fazer na vida é trabalhar, mesmo se a pessoa não acredita em toda a dialética marxista, né, na contradição das classes, ainda assim parece que existe essa visão que tudo que o pobre pode fazer é ser condenado ao trabalho. O que acaba criando uma dicotomia muito ruim para os pobres, entre burgueses e proletariado. Porque dessa forma, o pobre não consegue sequer imaginar que ele pode enriquecer por meio do empreendedorismo. Ele sempre vai ver, na verdade, a riqueza do empreendedor como uma riqueza perversa. Se você diz para o pobre que o dinheiro é a raiz de todo mal, você está condenando ele ou a querer ser mal para ser rico, ou a ser bom e ser pobre. Em vez de você capacitá-lo e falar para ele, olha, não existe essa divisão de classes, na verdade, você pode conseguir uma outra classe se você quiser. É isso que os pobres no Brasil estão fazendo, é isso que as pessoas na favela estão fazendo. Elas não querem ser condenadas a ter uma vida de empregadas, elas querem ser empregadoras também. Elas querem ter novas ideias, elas querem contratar boas pessoas, elas querem se qualificar para trabalhar em bons locais. As pessoas não querem ser classe média. Se você faz com a Mariana Chauí que diz que odeia a classe média, significa que você odeia que o pobre que se torne classe média. Ou seja, ele só é seu amigo enquanto ele é pobre. Quando ele vira rico, ele vira seu inimigo. Essa é a visão que a gente quer tratar as pessoas. Essa é uma visão que condena as pessoas à pobreza, não as retira da pobreza.
É como se apenas o trabalho fosse virtuoso. E não é um trabalho apenas que é virtuoso. O que é virtuoso é a produção. Se você produz com a sua força de trabalho, se você produz com a sua capacidade intelectual, se você produz com as suas ideias, com a sua capacidade de gestão, você é virtuoso. Ou seja, você está adicionando à sociedade mais do que você está tirando dela. Isso é importante. Isso é cidadania econômica, é cidadania capitalista. É a gente parar de pensar na ideia de pobres versus ricos e pobres mais ricos. Ou seja, fazer com que o pobre não seja visto pelo rico apenas como um sujeito que está drenando recursos, mas alguém que está adicionando recursos. Dessa forma, o pobre mais ricos vira ambíguo. Não apenas uma cooperação social generalizada, mas também o enriquecimento da camada mais favorecida. E uma outra coisa importante também, que é a nossa ideia de progressismo passivo. Como a gente vê as pessoas apenas como agentes passivos, o movimento progressista mundial hoje é um movimento regressista de fato. Consuma menos energia, consuma menos água, menos plástico, menos tudo. E não mais ver as pessoas como tendo a capacidade de inovações tecnológicas, que é a forma que a humanidade sempre saiu da pobreza, através de tendo ideias de como utilizar melhor e de forma mais eficiente seus recursos, por meio da produtividade e da inovação, não por meio apenas daquele consumo, que é a forma que hoje a gente vê a sociedade moderna. Ou seja, qual é a agenda do capitalismo para os pobres? É haver mais empreendedorismo para os pobres. Se você cria barreiras para a abertura de empresa, para a contratação de funcionários e para a demissão de funcionários, para o rico, você está criando um empecilho. Para o pobre, você está criando um obstáculo insuperável. Simplesmente não vai conseguir fazer isso. Eu estava falando sobre educação, e uma outra coisa que eu observei para o senador Gustavo Buarque era quando eu visitei favelas no Rio e fui em escolas que eram privadas, mas clandestinas. Tinha até a 4ª, 5ª série, só que as pessoas não podiam publicizar, porque senão um fiscal ia lá e elas não tinham as licenças, estavam tentando correr atrás de licença, mas era caro, era demorado, tinha um jeitinho que eles não podiam arcar com um jeitinho. Então acaba que para o pobre, ele próprio empreender e dessa forma também retirar outros pobres da pobreza, como os jalistas estão fazendo, se torna inviável. Mais crédito que não é direcionado por escolhas políticas, mas sim por escolhas particulares. Infelizmente, o crédito no Brasil acaba sendo desviado para alguns grandes players que são amigos do rei, amigos do governo. Dessa forma, isso torna o crédito mais caro para a pessoa comum. E dar títulos